3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Esta aqui é o nosso comentário da lição da Escola Sabatina do Distrito do Parque Arariba. A gente aqui tem 3 igrejas onde nós adoramos a Deus, onde nós louvamos a Ele, e é por isso que eu tenho aqui sempre um convidado diferente. Dessa vez, meu amigo Dorival. Dorival hoje frequenta a igreja do Jardim Catanduva, mas ele já foi do Parque Arariba e hoje está aqui junto com a gente para comentar a lição da Escola Sabatina. Curiosidades que eu vou descobrir Amém. sobre Dorival. Eu já sei que ele fez quase tudo do seminário de teologia, então muito bom, o comentário de hoje vai ser bem legal. Deus seja louvado por isso. Ele também é professor da Escola Sabatina na igreja dele ali. E é isso, Dorival. Acho que... não, é o pai da Sara, que eu conheço, e é o marido da Denise. Pronto, Da esses aqui Denise. são os que eu conheço, que eu posso falar. Deus abençoe você aí, amigo Dorival. Nós vamos começar a nossa lição da Escola Sabatina. Antes disso, eu preciso mostrar para você que está em casa como eu estudo a minha lição da Escola Sabatina. Eu sempre faço questão de mostrar para você algum aplicativo, alguma tela que eu uso para poder ler minha lição. Esse aqui é um tablet que eu uso para ler a lição da Escola Sabatina. Se você clicar bem aqui, vem aqui. Se você clicar bem aqui, você encontra a lição da Escola Sabatina. E aí eu vou abrir aqui para você a lição número 4 dessa vez, os meus comentários, as minhas anotações, ou seja, é importante demais você também aí estar envolvido, estudando a lição da Escola Sabatina. Eu gosto de fazer aqui no virtual, eu sei ali que o Dorival tem lição impressa. É ela aí? Tem também. Mostra Também. aí, mostra aí. Não, Só não tá para... aqui, tá lá Não, em. não tem problema. Hoje eu sabia que ele Aqui, estava usando já um ó, PDF tô ali no diferente, ó. celular. Aí tô ali com minha outra tela aberta ali, que eu já fiz um resumão, Muito bom, né? muito bom. Que eu já tô preparando uns slides, só que eu esqueci que sábado quem vai passar a lição não sou eu. A gente usa ele, não tem problema não. Mas o legal é o seguinte, aqui eu vou estar lá sábado na igreja do Jardim Catanduva para dividir ele também a lição de Escola Sabatina, mas porque eu estou incentivando você e pedindo para o Dorival mostrar, ou então mostrando aqui para você, porque estudar a lição de Escola Sabatina é muito importante para a gente e nós precisamos estar envolvidos nesse conteúdo especial que é a lição da Escola Sabatina. A igreja, ela produz esse material muito tempo antes. Essa lição de Escola Sabatina, nós sabemos o tema e boa parte do texto dele pelo menos 10 anos antes, ou seja, há 10 anos a igreja se preocupa em promover para a gente esse material, então te levar a aprender mais sobre a compreensão, né, das profecias, e a gente às vezes fica aí perdido, procurando onde eu faço, estude a lição da Escola Sabatina. É muito importante que você estude a lição da Escola Sabatina, certo? Por isso, não esqueça, nós estamos ainda no começo do trimestre, esse aqui é só o quarto dos sábados, e você aí pode sim se envolver nesse projeto de estudar a lição da Escola Sabatina. A forma como eu estudo é de graça, e você também pode fazer isso, e os links estão aqui sempre no comentário deste vídeo que a gente posta, sempre junto com aquilo que a gente manda para você, sempre tem de graça para você poder estudar, tá bom? Se você quiser, você pode comprar a lição impressa, ou então você pode comprar aquela que tem comentário de Ellen White, ou então tem aquela com auxílios do professor, tem várias formas de você estudar, o importante é estudar a lição da Escola Sabatina. Vamos começar a estudar então, Dorival? Vamos, eu Bora? vou pedir para você aí fazer para a gente uma oração, por favor, e aí nós então vamos com a bênção de Deus, seguindo o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Oremos. Querido Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque mesmo imprevistos aconteceram, estamos aqui para mais um dia, mais uma quinta-feira, recapitular a lição e talvez discutirmos ou esclarecermos dúvidas. Pedimos que o Espírito Santo se faça presente neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom, isso aqui, por ser lição da Escola Sabatina, a gente pode aí interromper o outro, falar, parar, tá tudo certo, tá bom? Então eu já tinha falado isso pro Dorival, mas o importante é a gente estar aqui comentando, esse aqui é o dia de comentário. Se deixar eu desinvesto falar aqui, porque eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, viu, Dorival? Então, Eu bora lá. gosto. Então, vamos lá. Lição da Escola Sabatina traz pra gente um texto para memorizar, tá ali em Daniel, no capítulo 7, no verso 14. Na minha lição tá escrito assim, ó: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Acho que a questão sobre nações, sobre povos, é bem importante para Deus, né? Afinal de contas, se você se lembrar aí, ele tinha um povo especial que ele colocou aqui na Terra para ser o povo dele, não é isso, Dorival?
Sim. Ele chamou um pessoal aí, pelo menos em uma pessoa, e ali fez um convite para que eles pudessem estar. E eu achei legal, a lição de sábado, ela começa trazendo uma frase que me deixa um pouco intrigado. E ela está ali no meio do primeiro parágrafo. Fala assim, ó, o Apocalipse, de certa forma, é o livro de Gênesis ao contrário. E aí, quando eu li essa frase, eu fiquei assim, peraí, faz algum sentido isso? Como assim? Interessante. Por que a lição fala que Apocalipse é Gênesis ao contrário? E aí eu me lembrei o porquê. É porque quando a Bíblia fala pra gente sobre a entrada do pecado no mundo, quando eu vou para Apocalipse, eu leio lá o final do pecado do mundo. Então, no começo, os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles são ali o mundo sem pecado, e no final, os 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse são também o mundo sem pecado. Só que, obviamente, ao contrário, né? Um começa no sem pecado e vai até o pecado, e o outro deles termina no sem pecado. Essa é uma forma como Deus gostaria de mostrar pra gente qual é a realidade, o que ele sonha pra gente. Então, por isso ele usa esses 2 livros para poder mostrar pra gente. E é por isso que a gente vai gastar um pouquinho desse nosso comentário, ou quase todos os dias dos comentários que nós vamos fazer aqui, falando sobre acontecimentos do livro de Gênesis. Começando sobre a genealogia, né? Ali na lição de domingo, a gente falou um pouquinho sobre a genealogia, ou como ela começou, né? O título é Nimrod e Nínive. E parece não ter nada a ver com isso, né? Só que se eu vou, por exemplo, a Gênesis no capítulo 3, melhor, Gênesis 3 não, deixa eu encontrar qual é o texto certinho. Deixa eu encontrar. Gênesis no capítulo 10. Ali existe a genealogia, onde Deus vai dando ali, usando obviamente Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, para colocar pra gente, esse foi pai daquele, aquele foi pai do outro, aquele foi pai do outro. E chega num momento, lá em Gênesis no capítulo 10, quando no verso 9, no verso 8, tá dizendo assim, ó, e Cuxi gerou Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. Esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou também Nínive, Reobote-ir e Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Legal, né? Porque aqui, logo na genealogia, enrolei, a gente já vê que Deus ele identifica uma pessoa que começou a criar cidades, ou seja, ele foi começando a montar ajuntamentos de pessoas. Esse foi Nimrod. Tem uma característica interessante sobre ele, não tem, Dorival? Olha que interessante. Alguns concluíram que Nimrod era um herói nobre, parecido com os conquistadores das mitologias pagãs. No entanto, a expressão valente caçador diante do Senhor não é um elogio. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos e estava diante do Senhor no sentido de que o desafiava. Nossa, é ousado, hein? Ousado Desafiava demais. Deus, hein? Aí, interessante quando a gente pensa assim, aí eu coloquei aqui um apanhado da lição e dei uma resumida. Vamos lá. Por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do Éden, concorda? E impedidos de acessá-lo. Eles, no entanto, e seus descendentes, eles continuaram a ir até a entrada do Éden, onde eram guardados por querubins. E sabe o que eles faziam lá? Ofereciam sacrifícios a Deus. O que isso quer dizer? Dessa forma, a humanidade por um tempo continuou a reconhecer Deus como seu governante supremo. Sim. Mas quando é que foi que Nimrod começou a ter essas ideias? Foi quando Deus retirou o Éden da terra. Após o dilúvio. Éden não voltou. Sim. Aí homens como Nimrod decidiram criar seus próprios estados fora de Deus e governados por si mesmos, lá em Gênesis 10, 6 a 12. Olha só que interessante, né? Diz-se que Nimrod foi um caçador gigante, mas repetiu de novo aqui em Gênesis 10, 9, contra Deus. Entre as cidades que ele construiu, como você já citou, estavam Babel e Nínive, das quais surgiram ações
declaradas inimigas do povo de Deus. Olha que interessante. Quando a gente para pensar em Babel, eu não vou para Babel, eu vou para Nínive. Nínive era povoada por povos de Deus. Esse homem foi lá, tomou posse da cidade, fez do jeito dele, e ele usou como exemplo, lembra que aí o Jonas ficou com medo de ir para lá? Lembra como ele era judiado, como que eles faziam com as pessoas cristãs, matava elas, punha elas lá, né, de uma forma bem cruel. Então você vê que ele teve parte ali crucial naquela cidade. Mas mais interessante, Babel. Por que eles queriam construir uma torre tão grande para ficar mais perto de Deus? Isso é a primeira ideia. Mas na realidade a ideia, depois do dilúvio, é que eles fizessem uma torre tão grande que a água não alcançasse. Aí você vê, né? Um homem que usava a sua sabedoria, que vinha de Deus, para usá-la contra o próprio Deus. Você vê como o ser humano é, né? Quando você falou de domingo, sábado e domingo nos faz entender que Deus, ele deu o domínio, mas ele controlando esse domínio. E quando o homem toma frente, né? E aí eu lembro onde foi que eu li, é que eu tenho uma citação aqui de Ellen White, quer ver? Interessante. Olha só que a nossa escritora Ellen White fala. Deixa eu puxar aqui, porque eu saio da página sem querer. Não tem problema. Será que é aquela que está bem na lição de domingo mesmo? É de domingo mesmo, é que eu perdi aqui. Eu coloquei ela destacada e eu perdi. Cadê? Terceiro parágrafo. O jardim do Éden permaneceu, alguma coisa assim, não é? Jardim do Éden aguardando. Nossos primeiros pais confiaram que o rei legítimo forneceria um caminho de volta para o jardim. Isso. E levaram os sacrifícios aos portões do Éden, aguardando finalmente a redenção que Deus, desde o início, ofereceu ao mundo caído. Mas eu queria fazer aqui um paradoxo. O que isso quer dizer? A lição de domingo está dizendo que até a volta de Jesus, homens vão tentar ter o domínio sobre a terra, mas não vão conseguir. Mas aí quando Jesus voltar, será eliminado, né? Eliminará da terra todo o desejo humano que vem a partir de Satanás, que convence o ser humano, e aí sim Deus tomará posse, como diz o verso áureo, né? Que é um reino que nunca mais será que nunca será destruído, nunca foi, mas não será mais destruído. Então o que isso acontece? Deus levanta homens, levanta mulheres para que o adorem, mas infelizmente tem pessoas que querem fazer do tal modo, que é o modo dele ou dela, né? E aí tem essas destruições que a gente conhece hoje, guerra, rumores de guerras, e se a gente começar a entrar num contexto, a gente chega até num detalhe tão simples que é uma educação do nosso filho, por exemplo. É interessante, né, puxar aqui, Dorival, faz todo sentido o que você está falando, porque o plano de Deus não era que a gente se juntasse em cidades, era que a gente vivesse no jardim. O jardim era o lugar preparado por Deus. O jardim, lógico, para Adão e Eva era um lugar confinado, não no sentido que eles percebessem que estavam presos em um lugar, mas era um lugar preparado para cuidar deles. Então, Deus preparou um lugar que era excepcional para que eles vivessem. O plano de Deus é o que vai acontecer lá no Apocalipse, depois, quando a Terra é transformada novamente, tudo é restaurado, é que nós vivamos no novo Jardim do Éden, que é a restauração do tal do primeiro jardim. Como é que seria esse novo jardim? Nós vamos viver num lugar que Deus preparou para a gente viver, sem nenhum tipo de pecado, sem nenhum tipo de morte, sem nenhum tipo de dificuldade, e isso só vai acontecer quando Deus transformar o mundo inteiro no Jardim do Éden novamente. Interessante, né? Por quê? Porque ele transforma de novo o mundo inteiro. Porque o plano de Deus sempre foi que nós vivêssemos em uma sociedade onde Ele fosse o Deus. Ele fosse o rei. Onde Ele colocasse as regras. E acho que esse aqui é o primeiro ponto, né? Porque se dentro do jardim era o lugar ideal, ele era o lugar ideal porque eles tinham contato com Deus o tempo inteiro. Agora, o povo que estava no jardim, assim como os outros que vieram depois, da Torre de Babel, por exemplo, que é onde vem Nimrod, se você voltar ali para Gênesis no capítulo 10, a genealogia que acontece ali começa com os filhos de Noé. Noé é aquele que entrou no barco, é aquele que
saiu do barco, ou seja, Sem, Cã e Jafé, são os três que dão a genealogia de todas as nações da Terra. Só que ao eles darem a genealogia, ou eles começarem a ter os filhos de todas as nações da Terra, aparece lá um deles que se destaca, mas ele não se destaca por ser uma pessoa que seguiu o caminho de Deus, ele se destaca por ir no caminho contrário. Esse era Nimrod. O que Nimrod quis fazer? Ao invés de obedecer ao que Deus tinha falado, ele começa agora a fazer as suas próprias criações. E a criação de Nimrod são cidades. Você vê que tem uma lista grande de cidades ali. Ele não foi pouco bem sucedido, não. Ele foi muito bem sucedido no que ele queria fazer. E aí ele cria duas das cidades mais tenebrosas, mais horrorosas de adoração a outros deuses. As duas eu estou falando porque são duas citadas na Bíblia e depois aonde o povo de Israel precisa se defender dessas cidades, né? Uma delas, Babilônia. Babilônia ficava exatamente onde Babel, onde a Torre de Babel foi construída, e o nome Babilônia vem do mesmo início do nome Babel, que quer dizer a confusão. Então, o que acontecia em Babel era confusão, era tudo errado. E aí, ao acontecer o que era tudo errado, obviamente, ninguém ali adorava o nome do Deus verdadeiro. Por isso eles criam a torre, querem trazer para eles mesmo, né, a força de como é que eles podiam fugir, né, do alcance de Deus. E o pior é que, vamos lá para Nínive, a gente não tem noção de como é que era Nínive, né? Ô Dorival, você sabia que Nínive era a capital do reino assírio? Sim. E os assírios, eles eram conhecidos por serem muito maldosos, mas muito maldosos, de uma forma assim que não dá nem pra gente explicar. Vou contar uma história que eu ouvi do pastor Rodrigo Silva há pouco tempo atrás, no encontro de ancianato que nós tivemos há pouco tempo. E ali ele contou que os assírios, eles tinham uma fama de, ao chegar nas cidades, eles destruírem a cidade e matarem todos os homens da cidade. E aí, para não deixar que as crianças, que eram homens também, se ficassem grandes e ali eles brigassem contra os assírios de novo, eles pegavam a mãe e as crianças. Aí eu vou contar um negócio feio aqui, tá? Então, se você tem criança aí ouvindo, dá um pause agora ou pula 10 segundos aí, porque vai ser importante agora. Vai ser pesado. Eles pegarem o corpo, ou melhor, os ossos daquela pessoa que tinha morrido, ralar ele até fazer um tipo de uma farinha e comer. Então, tanto aquela esposa que tinha sido abusada, que tinha sido estuprada e todo o resto, quanto as crianças que provavelmente passaram por situações muito parecidas ou piores do que essa, eles não tinham vontade de brigar contra os assírios. Por quê? Porque a maldade deles era tão grande que eles não de forma alguma iam brigar contra os assírios. Então, é no meio desse povo que Deus manda Jonas ir. Esses são os ninivitas. E aí, tá bom? Interessante, né? Tá bom? Muito bom. Eu bom. não iria. Eu, de verdade, eu falo com todas as letras. Eu não iria. Ele foge com razão. Não é que Deus não devia ser obedecido, não é isso. Mas é que quando eu olho do ponto de vista humano, Jonas tinha mais razão do que a ordem de Deus. Vamos fugir dali, porque não faz sentido. Só que Deus pensa em outra razão, né? Pode falar. O medo. Pensa, a gente tem medos, não tem medos? Obviamente. Sei lá, tem gente que tem medo de um pequeno inseto. Ou de um grande animalzinho, sei lá. Tem pessoas que veem um sapo, né? Tem pessoas que veem uma lagartixa. Então, assim, são medos. Então, você imagina que você tem a história de uma cidade, o que ela fazia com as pessoas. Aí você fala, peraí, se lá eles fazem isso, eu vou fazer o que lá? Porque não vai sobrar nada de mim. Então, o medo fez, de certa forma, perder a confiança em Deus em protegê-lo. É assim que nós temos que pensar. Às vezes Deus nos manda fazer algumas coisas e a gente, não é que a gente não confia, não tem fé. A gente fala, não sei, eu vou arriscar ali, não, mas acho que eu não vou, não. Então Deus diz em pouca palavra, eu estou te mandando lá. O que Deus quis dizer? Eu estou com você. Então, o medo dele foi tão grande que ele não quis ir até lá, né? Com razão. Você vê que a distância de Nínive estava a 100 quilômetros, ele viajou 2.100 ao contrário. Você imagina, ele foi pro fim do mundo hoje está quase tudo povoado, mas hoje seria a Espanha, né? Tipo, o fim do mundo, lá no finalzinho, lá não tinha nada, né? Mas quer dizer, olha só que coisa, Deus trouxe ele de lá, dentro da barriga de um peixe, e ele foi vomitado na praia da cidade, porque aquele povo, um dos deuses dele, vinha da água. Quando eles viram aquela cena,
E aí ele começou a pregar, e Deus deu uma ordem de dias, e ele, em menos tempo, ele fez, e o povo se arrependeu. Então, assim, Deus, ele trabalha de uma forma que a gente nunca vai entender, né? Mas mesmo assim, a gente quer lutar contra Deus, achando que a nossa forma é melhor. Então, foi isso que, quando a gente vê no contexto desse gigante, que ele era o gigante do Nimrod, né? Que a Bíblia fala, esse gigante, ele guerreou contra Deus. Tudo que era para fazer para Deus, ele fazia o contrário. Exatamente. Aí para fazer assim, opa, oposto. Você imagina uma pessoa que é tudo o contrário. Deus fala uma coisa, ele fala o contrário. Era esse homem. É isso aí. É por isso que a lição de segunda-feira agora traz um outro ponto, né? Porque assim, Deus, ele dá o princípio. O princípio era: vivam de acordo com a minha ordem. Eu sou Deus, eu sei como ser o rei de vocês. E aí o povo começa a ir ao contrário. Eles vão tão ao contrário que tem acontecido o dilúvio. O dilúvio acontece, eles não aprendem. Os filhos de quem sofreu o dilúvio constroem a Torre de Babel e ainda assim continuam na direção contrária de Deus. Eles ainda assim vão longe. Até que em Gênesis, no capítulo... Gênesis capítulo 12, Deus tem que vir... Uma treta com Abraão, né? Agora ele precisa vir e resgatar o povo, chamar alguém para que então fosse o próprio povo dele. Como é o povo de Deus? Como é que funciona o negócio do povo de Deus? Qual era como é que era o plano para Abraão? Você lembra disso, Dorival? Quem seria o rei? Olha que interessante. Abraão, né? Olha que vamos pensar de uma forma assim, pastor. Chega aí um telefonema, né? Que um amigo não quer receber lá da associação. Ó, a partir da semana que vem você vai ser transferido para um local. Aí você fala: que local é esse? Não, um local simplesinho lá. Você vai ficar numa cabana porque não tem onde ficar, né? Beleza, você tá sabendo para onde você vai. Mas se chegar para você e falar: ó, é o seguinte, arruma suas coisas, sua família aí, que eu vou falar para onde você vai depois. Sim. Não é? Tipo, Abraão fez o quê? Ele entendeu o que Deus mandou, né? Aí ele pegou, arrumou suas coisas, seus servos, tudo que ele tinha, e ele foi. Olha que interessante. Olha a diferença dele, né? Para outros que não fizeram. Então, assim, às vezes até pra gente. Então, assim, ó, por que escolher Abraão? Quero só fazer uma pergunta. Gênesis 18, 19 diz assim: dessa forma Deus poderia mostrar ao mundo o que acontece quando nós deixamos ser guiados por Ele. Ele lhes deu padrões justos que surpreenderiam as nações, provocando nelas o desejo de entrar em contato com Israel para imitá-lo. Olha que interessante. E assim receber as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus desejava conceder a eles. Está lá em Deuteronômio 4, 5 a 8. Então, assim, Deus, ele quer abençoar outras pessoas através dos adventistas, que somos nós. Sim. Olha que interessante isso. Então, nós somos esse povo hoje. Então, ele quer assim, ó, você tem que ser uma bênção. Você tem que abençoar pessoas. Se eu estou te abençoando, é para abençoar a pessoa. E a gente conhece a história de Abraão, que o povo tinha desejo de conhecer quem era esse povo de Deus. Porque ele falava abertamente: não, eu sou o servo do Deus vivo. Né? Então você vê, Abraão errou? Teve uns erros? Sim. Mas ele foi escolhido e até então fez a vontade de Deus. Falhou ali um pouquinho, mas depois se consertou? Sim. Isso somos nós. A nossa vida, como a gente costuma até brincar, né? É como um batimento cardíaco, né? Tá lá em cima, lá embaixo. Se parar, que já foi. Então, enquanto a gente tem lá altos e baixos, quer dizer que nós estamos caminhando no rumo certo. Continuamos tentando no mesmo caminho, né? Abraão foi chamado para fundar uma nação que seria abençoada por Deus, que seria um exemplo. Esse exemplo seria o que nós precisamos fazer aqui na Terra, né, Dorival? Como é que a gente, mesmo que a gente fique no nosso lugar, mesmo que a gente não saia do lugar onde a gente mora, mas que a gente então entenda que nós precisamos, onde nós fomos colocados pelo próprio Deus, afinal de contas nós só estamos aqui porque Deus nos colocou aqui, que aqui nós possamos então ser essa nação abençoada por Ele, para que a gente possa então ser os descendentes que adoram a Deus. O plano de Deus para o povo de Israel, que nasce de Abraão, né, não é que eles tivessem rei, não é que eles tivessem um outro homem que dominasse eles, nem mesmo Abraão. Não era para Abraão ser a pessoa que teria as regras corretas, não era Abraão que tinha que dar a palavra final. Quem tinha que dar a palavra final era sempre Deus. Era uma comunidade deísta, ou seja, que Deus é o rei, que Deus é quem domina.
E o interessante que eu achei ainda muito legal na lição de segunda-feira ainda, né? Na lição de segunda-feira. É no último parágrafo. Que daí, o último parágrafo fala exatamente isso. Eu vou ler uma parte do parágrafo. Ele fala assim, ó. Agora, não era mais uma pessoa testemunhando uma única comunidade, mas na verdade era uma nação inteira trabalhando em cooperação com Deus. Agora eles poderiam exibir a glória de Deus, do seu caráter. Isso os tornaria especiais, não só por terem estatutos e juízos, mas porque eles estavam praticando aquilo que Deus pedia para eles fazerem. E ao praticar o que eles pediam para Deus, ou melhor, o que Deus pedia para eles fazerem, eles seriam muito abençoados. Abraão é considerado como um dos homens mais ricos de todo o mundo. Por que eu estou falando de riqueza? Porque a riqueza é uma forma como a gente olha de vez em quando e fica, tá vendo como uma pessoa abençoada ali, tá vendo? Ele tem dinheiro. A riqueza, porque Deus, ele é o dono da prata e do ouro. É ele quem pode abençoar da forma como ele achar melhor. Então, como é que Deus abençoa Abraão? Dando para ele uma forma de demonstrar que ele não tinha exércitos, ele não tinha pessoas armadas, cheias de armadura, para ganharem e crescerem, mas Deus foi abençoando eles com os seus bois, com suas cabras, com as suas ovelhas, com seus servos, e eles foram crescendo a ponto de onde Abraão e a sua comitiva chegavam, se tornava ali um evento da região, porque olha, Abraão chegou aqui, ele está formando uma nação. Só que não era ele que estava formando a nação, era Deus que tinha chamado ele. E ele, por mais que tivesse ficado muitos anos se mudando de lugar por lugar, Deus estava levando eles para o lugar que tinha sido prometido para eles, que era a terra de Cã, ou Canaã. Exatamente isso. Canaã. Olha só, a história do povo de Israel, terça-feira, né? Vamos mudar aqui. Interessante. Eis que este velho e teus filhos não andam nos teus caminhos, portanto, que eles nos constitua um rei para nos julgar, como todas as nações. Aí está o erro. Você leu Samuel 8, né? Isso, Samuel 8:5. Olha que interessante. A lição de terça-feira. O povo pediu um rei, que eles queriam imitar as outras nações. Aí é como se Deus falasse assim: tem certeza? Olha, eu estou governando vocês, né? Estando comigo, tá tudo bem. Agora, vocês estão querendo escolher um homem, um pecador, para dirigir pecadores. É isso que vocês querem? Queremos, né? Somos pais, não somos? Aí você chega lá para vizinho: ah, pai, eu quero tal coisa. Você tem certeza? Eu quero. Olha, não vai ser muito legal, não. Não, tá bom. Aí ele vai lá, você deixa ele fazer, aí eles... Aí ele volta. Eu te avisei. É mais ou menos a lição de terça-feira. Por quê? Ao pedir um rei, eles rejeitaram a Deus. 1 Samuel 8:7. Mesmo quando avisados do resultado de ter um rei, persistiram na sua rebelião. 1 Samuel 8:9-19. Sabendo engraçado, né? Pode falar. Deixa eu só parar você. Qual é a rebelião que eles tinham feito? Eles não estavam abertamente falando assim: Deus, nós não queremos você. Mas eles estavam com as ações dizendo: nós não queremos que Deus mande na gente. Sim. Qual era a ação que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo assim: nós preferimos que tenha um outro homem mandando na gente do que Deus, que sabe todas as coisas, realmente dando pra gente o caminho certo. Percebe qual que é a rebelião? Então, eu acho que isso é bem importante a gente pontuar aqui, né? Rebelião, vamos lá. Eu não vou ser muito taxativo, tem gente que me conhece, né? Então, assim, hoje a igreja... Aliás, uma pergunta. A igreja deixou de ter regras? Não. Aí vem a pergunta mais complexa que nós temos que fazer. Deus muda? Não. Quem é que muda? O ser humano, os costumes do ser humano. Muda. Então, o que acontece? O ser humano hoje tá assim: eu não vou assistir o sermão porque o fulano tá pregando. Aí eu lembro que um dia eu, passando a lição sabatina, eu peguei, contei essa história de uma pessoa da igreja, né? Você vai pra igreja hoje? Não, eu não vou, porque quem vai pregar vai ser o pastor Lúcio. Eu não gosto de ver ele pregando. Então tá bom. Mas ele vai estar no céu. Você não quer ir pro céu? A pessoa parou, olhou e ela foi pra igreja. Por quê? Porque nós temos se atentar ao mensageiro, né? Não, aliás, não ao mensageiro, mas a mensagem que essa pessoa nos traz, né? O que acontece? Deus avisou o povo de Israel:
antemão, ó, vocês têm certeza, sabendo que de antemão a reação de Israel, Deus havia feito leis que, se obedecidas, trariam o rei solicitado o mais próximo possível do ideal de Deus. Apesar disso, mesmo os melhores reis tinham grandes falhas. Disse que a maioria deles fez mal. E eu lembro que teve um rei, se a gente falar de um rei, eu acho que é Manassés, né? Ele governou por quantos anos? 55 anos. Pensando num rei mau. Pensando num ser humano que era ruim. Aí, por isso que eu falo, Deus às vezes fala pra gente assim, ó, vai do meu jeito. E a gente não quer ouvir. E aí depois a gente se dá mal na vida, dá tudo errado, né? Coisas acontecem e a gente ainda tem a audácia de culpar Deus, sendo que a gente não quis ouvir Deus, né? Então, a terça-feira ela faz a gente pensar, né? Olha, vocês vão ouvir quem? Vocês vão ouvir Deus, lá toda a escritura, ou você vai ouvir aquele pastor que faz um trechozinho no YouTube? Você vai ver aquele pastor que faz umas oraçãozinhas que todo mundo derrama lágrima? É para pensar. É uma boa pergunta, Mas olha só, nessa lição fica bem claro pra gente que Deus, ele não recusa em dar pra gente o que a gente pede, até mesmo se forem coisas ruins. Porque ele só permitiu que Saul fosse o rei porque o povo pediu. Então, vamos lá, Deus chamou Abraão, vamos voltar lá para Gênesis. Deus cria Adão e Eva, coloca no jardim e fala assim, obedeçam as minhas leis. Eles não querem obedecer às leis, eles descumprem, cometem o pecado, estão fora do jardim. Passa um tempo e o povo vai tão longe de Deus que tem acontecido o dilúvio. O dilúvio acontece, Deus ainda salva uma família, depois de pouco tempo eles estão lá construindo a tal da Torre de Babel. E agora eles têm que ser confundidos para eles se espalharem pela terra. Tribo, nação, língua e povo vem daí, né? Aí eles se dividem em tribos, nações, línguas e povos. Uma vez que eles se dividem, agora Deus começa a juntar o povo dele, chamando Abraão. Uma vez que Deus chama Abraão, agora o povo se estabelece e agora estão juntos como o povo de Israel chamado por Deus. E eles falam assim, a gente não quer ficar com Deus, não. Vamos colocar um outro rei aqui? Um de nós aqui, pode ser? E aí é interessante que Deus ainda fala lá em Samuel 8, 1 Samuel 8, que ele fala assim, olha, vocês não vão escolher qualquer um. Vocês vão escolher o que eu vou mostrar. Porque ainda assim, mesmo com todas as atrocidades que Saul fez, ainda foi o menos pior. Sim. E eu o acho mais próximo possível do ideal de Deus. Lá em Deuteronômio 17, 14 a 20. Eu acho isso um absurdo. Porque o que Saul fez de errado, a ponto de buscar necromancia, ou seja, tentar falar com mortos, de ser benzido, né? De ir atrás de qualquer outro tipo de Deus, porque ele não queria mais ouvir a Deus. Mas ainda assim foi o que Deus permitiu que eles escolhessem. Porque se fosse depender do povo, eles iam fazer igual... Deixa eu usar uma brincadeira do futebol aqui, eu nem assisto futebol, mas eu ouvi outro dia na rádio falando assim, que a CBF está procurando um técnico de fora do Brasil. Aí, porque os daqui... os nossos não estão dando conta. Então, o que é melhor a gente fazer? Vamos atrás de um de fora. Aí, não era a gente que tinha o maior número de títulos mundiais do mundo e tal, que sabia ensinar? Então, não era a gente que adora o Deus verdadeiro, que poderia se manter dentro de nós aqui, porque se deixasse o povo, eles iam atrás de um ninivita, eles iam atrás de um babilônico para colocar como rei. Percebe o que ia acontecer? Outros deuses iam entrar com muita força. Então, eu estou usando a brincadeira aqui do futebol, mas entendendo que a alusão é exatamente isso que poderia acontecer. Por isso Deus fala assim, não, peraí, então eu escolho. Então eu vou dizer para vocês quem é que vai estar lá. E essa pessoa que eu vou escolher vai ser Saul. E ele mostra Saul vai ser o rei a partir de agora. Saul fez tudo errado. E aí Deus tem então que chamar um outro, que é Davi. E aí agora eu posso passar já para a lição de quarta-feira? Pode. Porque agora a gente chega a entender um pouquinho como é que Deus faz. Logicamente, Davi também Salomão, filho dele, também E os outros, todos os reis acabam errando de alguma forma. Mas o sonho de Deus era que nós aqui não ficássemos dependendo dos governantes das nações. Esse quarta-feira fala pra gente, né? Você lê a lição de quarta-feira, ele fala exatamente isso. Ninguém pode reivindicar de Deus a ter a palavra de Deus, a não ser ele.
É por isso que nós somente estaríamos seguros completamente quando nós tivermos a Deus como nosso governante. É isso, né? Sim. A lição de quarta-feira, ela fala sobre algo interessante que eu anotei aqui. No quarto século, se eu não me engano, surgiram, que está na lição, inúmeras discussões importantes entre os cristãos. E quando a igreja se viu incapaz de resolvê-la, a igreja, olha o que ela faz. Ela permitiu que o imperador intervisse. Gradualmente ganhou destaque o bispo de Roma, que até então havia tido o mesmo poder que os outros bispos. A igreja permitiu que o Estado interferisse em questões religiosas. E uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. É isso aí. Gente, Passou... é E a história impressionante. se repete, né, Dorival? Porque assim, De novo. O povo de Israel já pediu o novo rei, tudo deu errado, e os outros reis que passaram ali, a maioria fez coisa errada. Agora passa a história de Jesus, aí perto do ano 300 ou 400, que é o terceiro, quarto século, a lição cita, e o povo já tinha se misturado de novo, exatamente, religião, que Deus tinha chamado eles, com o governo. Religião e governo não dá para juntar, é a que a lição fala aqui, ó, não é para as coisas estarem juntas, cada um tem que estar no seu lugar. Tem que estar separado. Porque religião é falar com Deus verdadeiro. Governo é você pensar em coisas terrenas. E quando eu penso em coisas terrenas, eu estou trazendo outros deuses, até o meu Deus, para o lugar. E é isso que acontece aqui de novo, porque eles colocam um outro homem para mandar na igreja, não é isso? Sim. E outra coisa, quando fala aqui, ó, lá no século, deixa eu ver aqui a minha anotação. É o século IV mesmo. Mas a liberdade veio. Constantino, que eu coloquei aqui bem em negrito, lá no século IV, legalizou o cristianismo. Ele se tornou seu soberano. Olha lá, se tornou soberano, não oficial. Ele presidiu congressos e ditou leis que deveriam governar a igreja. Quer dizer, ele colocou leis que não são de Deus. Lembra a troca do sábado para o domingo, né? Que Deus aboliu. Não foi Deus, foi este homem aí lá no século IV. Né? No século IV e 5, no 5 e 6, a igreja confiava cada vez mais no Estado. Olha só que erro. O bispo de Roma adquiriu mais autoridade. O serviço não era mais a norma do governo. Olha só que tristeza. Cada vez piora ao invés de melhorar. É isso. E aí, ó, me chama a atenção o parágrafo que está logo embaixo da pergunta número 5. Se você tem a sua lição de escola sabatina aí, senão eu vou te mostrar como é que funciona. A lição de escola sabatina, ela vem com o texto, mas de vez em quando tem uma pergunta aqui embaixo, ó. E essa pergunta é pra gente parar para pensar um pouquinho. Eu respondi ela e depois o próximo parágrafo eu marquei inteirinho. Ele fala assim, ó: Israel pediu um rei humano, o que levou à queda mortal da nação. Mas os reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu então que os babilônios levassem seu povo cativo como uma forma de correção. A mesma coisa aconteceu com o povo de Deus, os cristãos, depois de Jesus, ali nos séculos 2, 3, 4, 300, 400, 500, porque eles vão se misturando tanto com esse tipo de poder que eles ficam alvos fáceis. E Deus, então, precisa permitir que aconteça aqui na Terra um negócio chamado Idade Média. Se tem um momento tenebroso da história da humanidade, é a Idade Média. Sabe quem é que mandava na Idade Média? A igreja. A igreja que devia falar sobre o Jesus verdadeiro, ressurreto, que ressuscitou, que veio para nos salvar, usava de coerção, usava de tortura, usava de todo tipo de coisa ruim para matar aqueles que estavam lendo a Bíblia. Pode falar, eu ia até falar isso aí que você está falando agora, pastor. Ao longo da Idade Média, aqueles que não obedeciam à autoridade da igreja tinham que pagar por sua rebelião, com morte, tortura ou prisão. A igreja, portanto, cometeu os mesmos erros que o povo de Israel. É isso. Olha que forte. E só um aviso aí, toda vez que a gente fala de Idade Média, eu preciso pegar o nome igreja, que deveria ser pra gente um nome muito importante, um nome de um lugar santo, cuidado por Deus, onde pessoas estão querendo fazer a vontade dele, e trocar isso pelo exatamente contrário. O pior lugar possível, porque as pessoas que estavam ali estavam exatamente contra Deus. Eles estavam trabalhando para que
Deus não fosse adorado, mas pessoas fossem adoradas. Era para isso que a igreja servia na época. E a igreja que eu estou falando, por favor, não é a igreja verdadeira. A igreja é descrita lá no Apocalipse como a tal da meretriz, não como a mulher verdadeira, a mulher pura, mas sim como a meretriz, percebe? Então, a gente vai estudar isso depois, vai ser legal a gente poder estudar sobre isso, mas estou dando um lampejo aqui para a gente poder se lembrar, né? É nesse momento quando Deus tem povos pequenos, espalhados ainda pelo mundo, como é que é o nome deles? Fugiu aqui, deixa eu encontrar. Repete o nome? Bereanos, não. É que eu tô tentando entender a sua lógica. Não são os bereanos, são aqueles que se escondiam nos Alpes italianos. Deixa eu encontrar rapidinho. E me fugiu o nome deles, mas eu sei aqui. Pronto, os albingenses e os valdenses. Os valdenses. Exato. 2 povos que mantiveram o estudo da palavra. Mas presta atenção como é que eles mantiveram o estudo da palavra de Deus. Somente com força, permitindo que eles pudessem ser mortos em favor da pregação do evangelho. Eles não desistiram de pregar o evangelho em nenhum momento, mas eles colocaram a própria vida à prova, porque era mais importante servir a Deus do que a servir a qualquer outro homem ou mulher. E aí, homem e mulher, porque teve uma época que teve uma mulher como líder da igreja, tá? Eu não estou usando o nome correto aqui para não causar confusão para quem não entende sobre profecia, mas o líder da igreja foi uma vez uma mulher que tinha não por ser mulher, mas porque tinha um procedimento completamente promíscuo, e isso é o que chama atenção no período de reinado dela. Vou ler o último parágrafo da lição da Escola Sabatina desse dia que é quarta-feira. Fala assim, ó: assim como ocorreu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo, exatamente nessa época, quando coisas do mundo, coisas do pecado, puderam entrar na igreja e começaram a ser agora a regra, a prática que eles deveriam fazer. Então, ao invés de adorar a Deus no dia que Deus pediu, trouxeram o domingo. Ao invés de entenderem o estado do homem na morte, que é descansando, dormindo, como Deus, o próprio Jesus citou lá para Lázaro, eles então colocaram que o homem continua vivo, e ali existe um purgatório, um lugar de você precisar acender vela, precisar orar, e tantas outras doutrinas equivocadas que eles colocaram para deturpar a palavra de Deus. É isso, muito né? Muito bom. Vamos lá. Para a gente fechar, né? Por favor. O povo de Deus tem uma função. E o subtítulo que nós colocamos aqui foi a função do povo escolhido. Como Israel poderia ter sido uma luz para as nações? Como? Como a igreja pode ser luz do mundo? Mateus 5,14. Aí tem 3 itens aqui que a própria lição ela cita para a gente. Por meio de sua obediência, nós podemos ser uma referência, mostrando a solução do pecado, né? Um povo que é pecador, né? Mas ele explica por que Deus ainda ama aquele povo pecador, porque o povo se arrepende. E depois disso, anunciar a segunda vinda de Jesus, que está lá em Isaías 4, 9 a 10 e Apocalipse 14, de 6 a 11. A realidade histórica do povo de Deus tem sido a de um povo que falhou em realizar a obra que Deus designou para ele. No entanto, o mundo foi abençoado por meio de Israel e da igreja, com a bendita mensagem da salvação. Temos que viver o último trecho da história. Olha só, estamos vivendo o último trecho da história. A última chance de cumprir o propósito de ser luz do mundo, para proclamar a salvação de Deus aos outros povos que ainda não conhecem ou se distanciou. Ô Dorival, isso é muito certo, é exatamente isso. Nós precisamos ser a luz. E aí eu preciso fazer com você o caminho do chamado de Deus para Abraão e depois o chamado de Deus para a gente. Pode ser? Quer ver? Pode. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, vocês serão uma grande nação e vão chamar a atenção do povo para virem até vocês e perguntar o que vocês têm diferente. Esse era o chamado de Deus para Abraão. Então eles tinham que se preparar, eles tinham que seguir o caminho de Deus, e ao seguir o caminho de Deus, eles teriam que ser pessoas exemplares, vistas como excepcionais, era isso. Então as pessoas de longe viriam para conhecer. Lembra que Salomão recebe a comitiva da tal da rainha de Sabá? Sim. Ela era uma das rainhas mais importantes do mundo. E o que eles vêm fazer aqui? Depois Salomão ainda tem uma história que a gente ouve falar que ele tem um relacionamento amoroso com ela até, mas
deixa pra lá. A ideia era o que eles vieram fazer aqui. Eles trouxeram uma comitiva para saber como é que esse povo, que não tinha dinheiro, no sentido de fisicamente falando, como é que eles conseguiriam ganhar dinheiro. Eles não tinham grandes exércitos, não tinham grandes empresas, indústrias, mas eles eram um povo muito bem de vida, no sentido de bênçãos que Deus dava. Então, como é que eles faziam isso? Então, as pessoas vinham para descobrir. E quando chegavam no povo de Israel, nessa época pelo menos, eles respondiam: nós temos a bênção de Deus. Deixa eu te mostrar quem é Deus para você. Então, eles mostravam Deus. Esse era o foco. As pessoas de fora vinham para o povo e eles contavam que era Deus. Uma vez que o povo de Israel não aceita ser o povo de Deus, acontece um movimento contrário. Porque agora Jesus dá uma outra ordem para os discípulos. Não é assim, ó, fica em Jerusalém e espera o pessoal vir atrás de vocês. Agora a ordem de Jesus é Mateus 28, que ele fala assim, ó, verso 18 e 19, eu esqueci quais são os versos, mas tudo bem. É Mateus 28, que ele fala assim, agora vão e preguem o evangelho em todas as nações, tribos, línguas e povo. O que ele está fazendo? Ele está invertendo a lógica. Agora o povo que devia ficar parado esperando, agora ele tem que ir até os gentios, no sentido de aqueles que não fazem parte do povo de Deus, para então contar para eles e falar assim, venham que eu conheço um lugar legal que vocês podem ir para adorar a Deus. Ou seja, eu conheço o Deus que pode alcançar vocês. Então agora o nosso sentido é ser luz para as nações que estão fora daqui. Como que eu vou fazer isso? Onde quer que eu viva, independente se eu estou em Israel, se eu estou aqui no Brasil, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou na Arábia, se eu estou em Dubai, que seja, eu vou ter que ser alguém que adora ao Deus verdadeiro. E ao adorar o Deus verdadeiro, eu tenho que mostrar que eu sou diferente. Porque agora eu tenho que ser luz no meio das nações, no lugar onde eu estiver, eu preciso ser luz. Viu só como é que inverteu? Então, esse é o chamado de Deus pra gente. Então, começa com o entendimento de que eram as nações que Nimrod começou a formar lá, fazendo o caminho contrário de levar pessoas para o caminho errado, e termina com Deus nos chamando para ser uma nação que está no meio de todas as nações, pregando o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, mostrando a luz de Deus para os gentios. E fazendo o que é certo. Então, legal, muito bom. Aí você vê, essa é a última chance de cumprir o propósito de ser luz do mundo. Então vamos guardar esses três itens. Primeiro, obediência. Mostrar ao mundo que o pecado tem solução. Perdão, né? Por assim dizer. E depois disso, anunciar a vinda de Jesus. Então, assim, nós temos 3 itens a seguir, né? Para mostrar para os outros que nós somos obedientes. E quando somos obedientes, Deus nos perdoa dos nossos pecados, né? E depois ele vai voltar à segunda vinda e vai nos levar para morar com ele. Então você vê, nós temos já as 3 regras aí, ó, de pregar o evangelho, né? Sim. Fazer diferente. Nós temos que ser um povo que traz luz, né? Um povo que o povo lá de fora, quando vê uma cena santa na igreja, quando vê algo na igreja que passa perto, nossa, eu vou entrar, que legal. Aí ele entra, se sente bem no meio de nós. Então, por quê? Porque nós somos um povo que representa Jesus. Então nós temos que ser essa luz. Deixa eu contar uma história que essa aqui é legal. Eu estava na cidade de Registro e aí a polícia estava passando na porta da igreja para fazer patrulhamento ali do bairro. Aí eles ouviram, no meio de uma semana de oração do Calvário, algumas crianças cantando. Um coral de crianças da escola que estava lá. A chefe do patrulhamento naquela viatura, né, a responsável pela viatura, mandou o motorista parar. Ela desceu da viatura, ficou o motorista do lado de fora, porque eles não podem largar o carro, né? E ela entrou, subiu as escadas e parou na porta da igreja. Aí eu levanto para pregar, tem uma policial armada, ela estava trabalhando, né, na porta da igreja, na posição assim, olhando, mas eu olhava para ela, é grande a igreja lá, mas eu olhava para ela e via que o olho dela estava em lágrimas. Assim, não tá normal, tem alguma coisa errada ali, mas eu não posso parar. Eu sei que eu terminei de pregar, ela assistiu quase, vou contar o segredo aqui, ó, ela assistiu quase todo o sermão, lá de pé no fundo. Foi embora, ela precisava trabalhar, ela voltou, continuou o patrulhamento do resto. E aí eu sei que no próximo sábado, isso foi numa quarta, na terça-feira, no sábado ela estava na igreja. Aí eu consegui falar com ela, ela foi para assistir o culto, porque Deus tinha usado a luz que nós tínhamos para tocar o coração daquela policial, dei o estudo bíblico para ela e a batizei na igreja adventista, porque você me contou essa.
tocou o coração daquela mulher. Hoje eu não tenho mais contato com ela, se mudou para uma outra cidade, outro estado, mas Deus tocou a vida daquela mulher e Deus pode mudar aquela família por causa da luz que Ele colocou no nosso coração. Cito dois Amém. textos que estão aqui na lição da Escola Sabatina, e aí eu vou passar para o Dorival para a gente já encerrar, tá bom? Então, encerro aqui, ó, Apocalipse 14, no verso 6, é o finalzinho das 3 mensagens angélicas. E aí fala sobre o terceiro anjo, fala assim, ó: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. As classificações que Deus coloca ali já no Gênesis. Só que aí, esse texto, ele tem uma interrupção, e aí no capítulo 18, no verso 1, volta a falar sobre esse texto. E aí, olha só o que acontece no capítulo 18, no verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo ainda, que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Glória de quem? Do anjo? Não, a glória não vem do anjo. A glória vem de Deus. A lição, ela termina falando assim, ó: porque a terra será iluminada com a glória de Cristo antes do retorno de Jesus. Quem são os agentes de Cristo aqui, que continuam pregando sobre Jesus? Somos nós. Nós somos chamados como uma nação, como um povo, não para guerrear, não para brigar contra os outros, não para apontar que eles têm que morrer, porque não é isso. O Deus chama todos para a vida, para a salvação. E esse é o chamado dele, para que nós possamos ser luz para todos que estão ao nosso redor. Amém. Então, eu acho que essa escolha do texto ali foi muito bom. Carta da escritora Ellen White, carta 108, em 1902. Olha que interessante. Bem escolhida, né? Ó, que poder para o bem pode um homem convertido, diariamente transformado, exercer para trazer bênção e alegria ao mundo. Quando a igreja estiver imbuída do espírito de obediência e amor, os membros exercerão uma influência salvadora no mundo, e Deus nada lhes negará para coroar essa influência com sucesso e vitória. Homens e mulheres são seus agentes para a salvação das almas. Os que estão cheios de fervoroso desejo de atrair pecadores a Cristo têm a simpatia e a cooperação do universo ao seu dispor. Muito bom. Esse texto encerra tudo. Esse texto Olha encerra só, tudo. Ele começa falando assim... Nós temos um universo em cooperação conosco. É isso mesmo. É Deus dizendo assim, olha, se você tiver um coração convertido ou quiser ter, Ele pode te usar para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho às outras pessoas. Que Deus nos abençoe, viu? Deus continue nos abençoando por isso. Essa foi só a primeira parte dessa lição, tá? Você viu que semana que vem a gente continua ela. Então não perde a lição da Escola Sabatina semana que vem não, que vai ser bênção para você. Eu já aprendi muita coisa essa semana e eu sei que eu vou continuar aprendendo semana que vem, e vai ser legal ter você aqui também no nosso comentário da lição da Escola Sabatina. Dorival, muito obrigado. Deus abençoe você aí, tá bom? Eu que agradeço pelo convite. Eu vou terminar com oração aqui, já que você orou no início, eu oro agora no final, e a gente então encerra o nosso estudo. Manda um abraço aí para as suas meninas, para os seus filhos, não sei. Que Deus continue guiando a nossa vida, e a gente está sábado ali na Igreja de Catanduva para louvar a Deus com batismo e Santa Ceia. Deus é louvado por isso. Aleluia. Vamos falar com Ele? Vamos orar? Bora lá. Deus querido, muito obrigado por sua proteção, pelo seu cuidado e porque nós pudemos tirar esses momentos aqui para falar sobre o seu amor grandioso. Continua cuidando da gente, nos abençoando, dirigindo nossa vida e ajudando para que possamos sempre ter as palavras do céu para levar a quem mais precisa. Cuida da gente, nos abençoe e ajuda para que possamos ser a nação escolhida pelo Senhor, para pregar o seu evangelho e levar essa luz do Senhor até todas as tribos, nações, línguas e povos dessa terra. Cuida da gente, nos abençoa. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, amigo. Deus abençoe você que está em casa também. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu. 3, 2, 1. Cortei. Dorival, muito obrigado. De nada. Deixa eu concluir a gravação.